Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 9 de abril. E bom, pessoal, na edição de hoje iremos comentar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada cheiaça aí na terça. Foram acho que 10 jogos, né? Deixa eu ver. 3, 9. Exatamente, foram 10 jogos essa terça. Então tem bastante coisa pra gente comentar. Teve muito jogo bom. Rodada com muito jogo interessante. Muito jogo importante também. Reta final de temporada regular tá muito legal. E lembrando que no sábado vai ao ar o Switch TV Show de previsões ousadas para a última rodada da temporada regular, tá? Então anota aí, sabadão vai ser programa especial, tá? Onde eu vou dar uma de mandinar, né? De pai Luiz, e vou tentar prever o que vai rolar na última rodada, o que vai ser definido, né? Na última rodada. E vai ter muita coisa sendo definida no domingo, tá? O programa de sábado promete! Promete! Show? Então, vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Tem também algumas notícias que eu separei aqui. Todas relacionadas ao Denver Nuggets, que ontem foi o grande assunto, né, do dia, por conta da demissão do Michael Malone. Tem novidades sobre essa questão da demissão, né? Tem novidades de bastidores aí da decisão, então fica comigo pra saber mais. E é isso, né? Vamos aqui trocar uma ideia sobre a rodada de ontem, sobre essas notícias. Vamos aqui resenhar. Lembrando que o Twitch TV Show vai ao ar todos os dias, tirando os dias onde eu fico sem luz. E infelizmente isso aconteceu bastante no mês passado. Mas nesse mês até que não rolou tanto, né? Eu acho que as únicas vezes que não teve Switch TV Show nesse mês foi quando eu folguei, né? Eu folguei no domingo. Eu acho que só, né? Não foi? Caramba, eu preciso tirar mais folgas, hein? Eu preciso tirar mais folga. Mas enfim. Switch TV Show, seu programa diário. Meu nome é Luiz Fernando e vamos aqui para a edição dessa quarta-feira. Roda a vinheta e vambora. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Memphis Grizzlies e Charlotte Hornets, né? Charlotte já, né, totalmente alheio à temporada, recebeu o Memphis precisando vencer para se manter ali no bolo ali do Oeste que tá disputando uma vaga direta nos playoffs, um bolo composto por Memphis, Lakers, Denver, Warriors, Minnesota, quem mais? Tem mais gente nesse bolo, não? Clippers também, um bolo, né, robusto. Então, era importante pro Memphis ganhar para se manter no bolo e conseguiu, né? Graças a uma bela atuação do Ja Morant e uma ótima atuação do Zach Edey, nossa querida parede humana, o Memphis bateu a equipe do Hornets por 124-100. Foi um jogo tranquilo para Memphis, né? Memphis abriu o jogo já, né, desgarrando, meteu 33-18 no primeiro quarto. No segundo quarto estendeu ainda mais a vantagem. E aí no segundo tempo foi só questão de controlar. A única coisa ruim para Memphis ontem, bem ruim inclusive, foi a situação ali do Jalen Wells, né? Jalen Wells num lance de contra-ataque. Ele subiu pra dunk e o jogador do Hornets, que é o KJ Simpson, se não me engano, posso estar enganado, mas acho que é o KJ Simpson. Ele fez uma falta totalmente desnecessária no Jalen Wells enquanto ele tava no ar. E aí o moleque caiu feio pra caramba, bateu a cabeça. Feio. Uma cena bem feia. Nem vou mostrar aqui porque se bobear o YouTube até desmonetiza o vídeo.
conta da cena que é bem feia. Bateu a cabeça, gerou uma preocupação muito grande, teve que sair de maca. Mas parece que ele tá bem, né? Parece que ele sofreu uma lesão no pulso. Com certeza ele entrou no protocolo de concussão, acho que óbvio. Mas ele, tipo assim, ainda lá na quadra, ele já tava se movendo e tal, então foi uma queda feia, preocupante, mas graças a Deus parece que não aconteceu nada de mais grave, porque, cara, podia ter acontecido pior. Podia ter acontecido pior. Do jeito que ele caiu, mano, podia ter acontecido pior. Então, graças a Deus, ele tá se mexendo, teve a lesão no pulso, talvez ele perca os jogos. Mas assim, tá vivo, né, velho? Tá vivo, tá se movendo, então, graças a Deus o moleque ficou bem. O cara que fez a falta foi expulso na hora do jogo. E na minha opinião, tem que ser suspenso. Tem que ser suspenso. O que ele fez ali foi totalmente antidesportivo. Foi criminoso o que ele fez, tá? Então, enfim, a cena feia, uma coisa chata. Mas tirando isso, a noite do Memphis foi muito boa, venceu, se mantém bem, 47 vitórias. Se mantém aí na briga por uma vaga direta nos playoffs. Ja Morant veio para 28 pontos e 8 assistências. E o Zach Edey, a nossa parede humana, veio para 17 pontos e 19 rebotes. Zach Edey que tá fechando a temporada muito bem, viu? Fechando a temporada muito bem. A gente vem falando bastante sobre o Stephon Castle, seu novato do ano, né? O prêmio realmente está muito na mão dele. Mas eu acho que é importante destacar muito a temporada do Zach Edey, tá? Temporada sólida. Teve sim alguns momentos ruins, mas no geral eu acho que foi uma temporada muito boa. Se firmou logo de cara no time como titular. E é um cara que vai ser pilar desse Memphis para os próximos anos. Jogador que tem tudo para seguir evoluindo. Eu, sinceramente, não acho que o teto dele é tão grande assim. Mas eu acho que tem espaço, sim, para evoluir em alguns aspectos técnicos assim do jogo. Mas é um cara que hoje já é um pivô muito útil. Já é um cara muito útil para esse time do Memphis. Ele e o Ja Morant fazem ali uma duplinha muito interessante. Então é um nome que merece mais destaque, né? Merece mais destaque nessa classe que se provou bem melhor do que a gente esperava. Realmente, eu como um dos grandes críticos dessa classe, né? Vocês sabem, eu não era muito fã dessa classe de draft. Eu admito que eu me surpreendi com o desempenho dos moleques, tá? Zach Edey, Stephon Castle, os Ellis, Post. São todos moleques que eu não esperava que jogassem tão bem nas suas primeiras temporadas. Tipo, o Dalton Kenneth, o. Caramba. Esqueci o nome do menino, cara. O Kelewar, do Miami Heat. O próprio Rizaché, todos esses eu já esperava que fizessem uma boa primeira temporada. Agora, o Zach Edey eu também já esperava uma temporada boa. Tanto que ele foi meu palpite pra novato do ano, né? Ou foi meu top 3? Não, foi meu palpite pra novato do ano. Foi ele ou o Reed Shepard? Não, eu fui no Zach Edey, porque eu já projetava que o Reed Shepard não ia ser titular no Houston. Na real, quase nem jogou, né? É um moleque pra gente ficar de olho no segundo ano, inclusive, o Reed Shepard. Moleque. É um moleque que, inclusive, eu gostaria de ver num time onde ele tivesse mais espaço. Acho que no Houston vai ser difícil ele ganhar espaço. Mas, enfim. Mas, assim, Zach Edey, eu já esperava que ele fosse bem. Mas esses outros caras, o Buzelis, o Stephon Castle, eu achei que eles iam perrengar mais no primeiro ano. O Buzelis até que começou a estourar mesmo nessa reta final, né? Mas, enfim. Uma classe bem melhor do que eu esperava. Uma classe bem melhor do que eu esperava. Não vou mentir, não. Fiquei bem surpreso. O próprio Alex Sarr, né, cara? Tava muito pessimista com o Sarr e a temporada dele foi boa. Bob Carrington também, fazendo uma temporada bem boa. Enfim, classe se provou realmente bem melhor do que era projetado. Mas enfim, vitória do Memphis.
venceu aí o primeiro jogo da rodada. Depois, a gente teve o Cavaliers dominando o Chicago Bulls, né? Venceu bem em Cleveland por 135-113, mesmo sem o Donovan Mitchell. O Cavaliers fez um jogo muito bom, né? Fez um ótimo segundo quarto, foi pro intervalo com uma vantagem muito boa. No terceiro período tomou um aperto, mas no quarto período fechou muito bem o jogo. Evan Mobley muito dominante no garrafão, 21 pontos, 12 rebotes, 7 assistências. Darius Garland fazendo um grande jogo também. E aí, com essa vitória, que foi a vitória de número 63, o Cavaliers garantiu a seed 1 da Conferência Leste. O Cavs vai para o playoff como a seed 1 da conferência. A conferência é essa que tem Boston Celtics. Então, você ser líder de uma conferência que tem o Boston Celtics, cara, é um feito bem considerável. Então, temporadaça do Cavs, uma das melhores, se não a melhor temporada regular da história da franquia. E vamos ver se no playoff, né, o time mantém a pegada. Porque se mantiver, é um claríssimo candidato à final de conferência e pode sim gerar dificuldades para o Celtics. Hoje eu ainda aposto muito no Celtics em 7 jogos contra qualquer time. Eu não quero queimar cartucho nos meus palpites para os playoffs, mas o meu favorito ao título é o Boston Celtics. Eu acho que é o favorito da maioria das pessoas. Mas eu não acho que o Celtics é, assim, eu não acho que é impossível vencer o Celtics. Acho que é muito difícil, mas impossível não é. E o Cavs é um dos times que eu acho que, dependendo de como chegar ali na final, se tiver algum lesionado por parte do Celtics, enfim, o Cavs é um time que eu acho que pode sim surpreender. Não é minha aposta, mas eu acho que pode sim surpreender. Vamos ver o que rola no playoff. Já o Bulls, que está garantido no play-in, sofreu sua 43ª derrota, mas não muda muita coisa não. Quem também venceu foi o Pacers, né? Indiana bateu o Wizards por 104-98. Jogo difícil para Indiana, né? Começou perdendo, tomou um atraso, né, no primeiro quarto, mas conseguiu reverter a partir do segundo. Siakam teve uma ótima exibição, 24 pontos, 10 rebotes para ele, jogou muito bem. O Haliburton, né, cresceu também no segundo tempo, foi muito importante para a virada. E aí, dois ali aparecendo e tal. Indiana conseguiu virar, conseguiu vencer. 104-98. Indiana chega à sua 48ª vitória na temporada. E o Wizards, que teve o Alex Sarr jogando muito bem, flertando com o triple-double, inclusive, sofreu sua derrota de número 62. O Wizards fazendo de tudo para garantir a pior campanha. Vamos ver se o Jazz vai deixar, né? Porque o Jazz também tá empenhado na missão. Aí a gente teve a prévia do play-in, né? Magic e Hawks, que provavelmente vão se enfrentar no play-in. Se enfrentaram ontem, jogo em Orlando. Jogo bom demais, tá? Jogo bom demais. Orlando fazendo um ótimo segundo quarto e fazendo um segundo tempo bem sólido. Conseguiu vencer por 119-112, não foi fácil. Jogo duríssimo, o Hawks jogou muito bem. O Neko Kongo ontem, absurdamente dominante. 30 pontos, 14 rebotes, jogou muito bem. Só que no fim, brilhou o Orlando Magic e brilhou o Paulo Banchero. Banchero que tá fechando a temporada bem demais. Meteu 33 pontos, 10 rebotes. Banchero que nos últimos 15 jogos, teve 9 atuações de pelo menos 30 pontos. Coisa absurda. Desde o All-Star, ele tá com uma média de mais de 30 pontos por jogo. E foi ontem, né? Ele meteu um back-to-back de 30 pontos. Então, assim, fechamento de temporada do Banchero vem sendo absurdo de bom. Ele tem tudo pra chegar quente nos playoffs. No play-in, pelo menos, né? E sei lá, cara, com o Banchero bem, com a defesa que o Magic tem, sei lá. Se as bolinhas de 3 caem um pouquinho, Orlando pode surpreender uma galera aí, viu? Pode surpreender uma galera. Ainda tem que pegar pra... Tem que esperar, né, o play-in ser definido certinho.
pra eu estudar melhor os times e tudo. Mas sei lá, cara, eu não duvido desse time do Magic, tá? Eu sei que muita gente meio que deu uma brochada, né? Porque esperava muito do Magic, principalmente por conta da contratação do KCP e tal. Mas eu sigo achando o Magic um time, mano, duro de enfrentar, mano. Cavaliers, temporada passada, suou sangue pra ganhar do Magic. Um Magic que não tinha bola de 3. Nessa temporada tem? Pouco mais, mas não muito, né? Mas tem um pouquinho mais, né? Enfim, um time pra ficar de olho, tá? O Orlando Magic é um time pra ficar bem de olho. Aí, a gente teve o jogo mais foda-se de ontem, né? Que foi Nets e Pelicans, um jogo que não valeu nada. Foi vencido pelo Nets, 119 a 114, mas assim, pouco importa. Todo respeito aos dois times, mas pouco importou esse jogo, né? Não mudou nada. Agora, Celtics e Knicks foi um jogo bem legal. Em termos de tabela, também não foi um jogo que mudou nada. Mas, pensando na moral dos times, principalmente do Knicks, foi um jogo importante, porque era a última chance que o Knicks tinha de vencer a nata da conferência. Né? O Knicks, que ainda não havia vencido nem Celtics e nem Cavs na temporada, tinha ontem a sua última chance de conseguir pelo menos uma vitória contra os melhores times da conferência. E quase conseguiu, viu? Quase conseguiu. Jogando no Garden, no Madison Square Garden, no caso. O Knicks conseguiu ter ótimos momentos durante o jogo. Towns fez uma ótima partida. Mas no fim, não deu. De novo, o Knicks não conseguiu vencer o Celtics por conta ali do Porzingis, do Tatum, né? A bola que o Tatum meteu ali no quarto período pra levar pra prorrogação foi um absurdo. Um jogadaço em cima do... E aí, com esses dois aparecendo muito bem, com a defesa aparecendo, com o Holiday tendo seus momentos também, enfim. O Celtics conseguiu vencer na prorrogação por 119 a 117. Vitória que reforça, né? Quão absurdo é esse time do Celtics. Mesmo com o Jaylen Brown fazendo um jogo horroroso. Fez 6 pontos, cara. Foi talvez o pior jogo do Jaylen Brown em algum tempo. Mas mesmo assim, o Celtics foi lá, venceu. Porzingis, 8 bolas de 3 no jogo. Um absurdo que o Porzingis jogou. Jason Tatum, 32 pontos. Levando o jogo para prorrogação, sendo decisivo. Baita vitória do Celtics. O Celtics chega a 59 vitórias na temporada. Deve fechar com 60, 61. E o Knicks sofre sua 29ª derrota e, de novo, não vence a nata da conferência. O Knicks não venceu nenhum jogo contra Cavs, contra Celtics e contra Thunder nessa temporada. E aí, querendo ou não, isso acaba sendo uma medida de força, né? Por exemplo, eu confio mais no Pacers do que no Knicks no playoff. E é duro eu falar isso, porque no começo da temporada eu tava muito hypado com o Knicks. Muita coisa, mas eu admito que eu me decepcionei muito com o Knicks, cara. Eu esperava ver um time muito mais competitivo contra os picas, né? E não é o que a gente viu. O Knicks não venceu nenhum jogo. Beleza, teve alguns jogos que foram decididos no detalhe. Ontem foi no detalhe, né? Pô, se o Michael Bridges não tivesse dormindo ali no final ali da prorrogação, o Knicks poderia ter empatado ali no final, poderia até ter ganhado o jogo. Mas, enfim, os detalhes contam muito e no playoff contam ainda mais. Então, eu admito, cara, que essa incapacidade do Knicks de vencer os picas das conferências me tira um pouco da confiança no time. E aí eu vejo o Pacers como um time que eu confio mais. Assim, eu confio mais no Knicks do que no Bucks, do que no Pistons, né, do que nos times ali de play-in. O Knicks é um time que eu acho que pode chegar na semifinal de conferência e tal. Mas quando pegar um Cavs, quando pegar um Celtics no playoff, se pegar, ou se pegar até um próprio Indiana, como foi a temporada passada, eu
talvez na planejada, na palpitada, eu não vou de Knicks. Muito por conta, né, dessa questão do time não conseguir ganhar dos picas, cara. Você tem que ganhar dos tops. Você quer ser um pica? Você quer chegar no playoff grande? Você tem que ganhar dos grandes, cara. E o Knicks não ganhou. Querendo ou não, é sim uma medida de força. Mais um resultado aí negativo do Knicks. E mais uma vitória, mais uma confirmação do quão bom é esse time do Celtics. Aí, indo aqui para os últimos 3 jogos, para os últimos 4 jogos, né? A gente teve o Milwaukee Bucks buscando uma virada absurda contra o Minnesota. A Minnesota chegou a liderar por 24 pontos. Né? Chegou no último período, se não me engano, vencendo por 22. Jogo bom, jogo bem controlado. O Bucks, tipo, não caindo nada pro Bucks. Jogo ruim do Bucks. Mas aí, velho, chegou no último quarto, o Bucks se transformou, cara. Se transformou. Melhorou na defesa. Minnesota teve uma dificuldade extrema de achar a cesta no último quarto, tanto que foram só 13 pontos no último período. E no ataque o Bucks destruiu, cara. Destruiu, foram 40 pontos marcados. O Bucks chegou a colocar uma run de 33. Inacreditável. E, cara, o Bucks buscou a virada, mano. Uma das grandes viradas da temporada. Venceu por 110-103. Uma derrota dura pra Minnesota, ainda mais nessa reta final aí, né? Onde no Oeste qualquer vitória conta muito agora pra esses times que estão naquele bolo que eu falei. E uma excelente vitória do Bucks, cara. 45ª vitória, Giannis com mais um triple-double, 23 pontos, 3 rebotes e 10 assistências. Mais uma grande atuação do Giannis. Uma puta vitória do Bucks, cara. Baita resultado mesmo. Kevin Porter Jr., 190, fez um ótimo jogo, isso tem que ser falado. Bob Portis, né, que voltou da suspensão, jogou demais, sendo aclamado no Fiserv Forum. Então, mano, baita resultado, baita vitória, e o quarto período do Bucks foi uma loucura. E querendo ou não tirando o mérito do Bucks, mas que pipocada do nosso Minnesota, hein? Puta que pariu, hein, meu amigo? Que pipocada, velho. Você desperdiçar 24 pontos de vantagem no último quarto é uma loucura. É uma loucura. E é um dos motivos que eu também não tô tão confiante nesse Minnesota, velho. É um time que tomou muita virada nessa temporada, teve vários apagões. É outro time que chega no playoff com muitas desconfianças. Muitas desconfianças. Pelo menos da minha parte, né? Não sei se você confia. Eu não confio nesse Minnesota. Sendo bem sincero. Eu não confio. Aí tivemos o creme de la creme da rodada, né? O jogo mais aguardado da noite, que foi Lakers e Thunder. A revanche entre os dois. No domingo, o Lakers fez o que fez, né? Humilhou, coitado do Thunder. E aí ontem teve a revanche no Paycon Center. E assim, cara, foi o que eu falei no pós-jogo, né? Mano, o jogo foi incrível, mano. Foi até os últimos 7 minutos foi um dos melhores jogos da temporada. Mas sim, tranquilamente, um dos melhores jogos da temporada. Os dois ataques produzindo pra caramba, chuvas de bolas de 3, Luka jogando muito, LeBron crescendo no segundo tempo, Reeves fazendo um ótimo jogo. Aí pelo lado do Thunder, o Shai jogando pra caralho, o Jalen Williams jogando muito, o Luka Dort fazendo um primeiro tempo a lá Klay Thompson no auge. O banco do Thunder jogando muito, Caruso, Kayson Wallace, impressionante o impacto que os dois tiveram, principalmente na parte defensiva, né, forçando turnover, gerando contra-ataques. Mano, vinha sendo um jogaço. Lakers fez um terceiro quarto excelente, onde dominou o Thunder. Começou o quarto período também melhor, né? Chegou ali nos últimos 7 minutos vencendo, inclusive. Mas aí a porcaria da arbitragem resolveu acabar com o jogo. Ali nos 7 minutos finais, o Luka, depois de meter ali uma bola, foi falar alguma coisa com o torcedor do Thunder que tava xingando ele.
Esse torcedor que, inclusive, viralizou agora, né? Foi eleito MVP da partida, né? Porque ele forçou a expulsão do Luka. Porque na hora que o Luka foi xingar esse cara, o árbitro que tava ali, né? Ele achou que o xingamento tinha sido pra ele. Tanto que na súmula ali, né? O Tony Brothers, que era o chefe ali da arbitragem, ele falou que o Luka tomou a segunda técnica por xingar o árbitro. Só que ele não xingou o árbitro, ele xingou o torcedor. Mas aí o árbitro achou que era pra ele. O Luka já vinha discutindo com esse árbitro durante o jogo. Já havia tomado uma técnica por conta de reclamação. E aí o árbitro foi lá, deu a segunda técnica no Luka, expulsou ele, né? Porque 2 técnicas tá fora. E aí, a partir dali, o jogo ficou totalmente comprometido, né? Tipo, o Thunder fechou o jogo bem pra caralho. Tipo, meteu 39-22 no último quarto. Meteu uma run de 17-3 ali, se não me engano. A defesa brilhou, o Shai matou umas 2, 3 bolas de 3 ali no final do jogo. Inacreditáveis, de lindas. Só que tudo que o Thunder fez, meio que foi totalmente... foi totalmente ignorado, porque o que realmente decidiu o jogo na visão de todo mundo, tirando, né, os torcedores do Thunder, foi a expulsão do Luka. Tipo, não tem ninguém falando hoje da vitória do Thunder. Tá todo mundo falando do Lakers sendo roubado, do Lakers sendo prejudicado, do Thunder tendo sido favorecido. E eu, na minha posição de comunicador, mano, não tem como eu defender a expulsão do Luka. Desculpa, não tem como. Não tem como, cara, assim. É uma falta de critério inacreditável. Sabe, a arbitragem, ela roubou a cena do jogo. E isso, pra mim, é o que pior pode acontecer. Errar coisas pontuais, errar uma marcação, beleza, acontece, mas você roubar a cena do jogo, mano, isso pra mim é a pior coisa que um árbitro pode fazer. E foi o que o cara fez ontem. Ele tirou do Thunder o prazer de poder sacanear o Lakers. Depois do Thunder ter sido humilhado no domingo, depois do torcedor do Thunder ter que ouvir um monte de merda de Lakers in 5, né? Era pra hoje o torcedor do Thunder estar se vingando, né? Só que o torcedor do Thunder não pode fazer isso, porque agora o Lakers tem o melhor argumento do mundo depois de uma derrota, que é a arbitragem roubou. O Lakers tem como principal argumento o se. Se o Luka não tivesse sido expulso, a gente tinha ganhado. E aí você não pode rebater isso. Porque de fato o Luka tava jogando muito. Quando o Luka foi expulso, o Lakers estava ganhando. E pra mim a expulsão foi totalmente equivocada, foi totalmente injusta. Pra mim foi um erro brutal da arbitragem ali. Um erro brutal, na minha visão. Então, foda, cara. Um jogo maravilhoso, uma vitória muito grande do Thunder, né? Em casa, jogando bem, se recuperando de um jogo de merda que fez no domingo. Shai metendo 42 pontos, jogando pra caralho. Tudo isso, felizmente, foi deixado em segundo plano por conta da arbitragem. Foda, cara. Triste, mano. É triste pra caralho, velho. Porque, pô, mano, você tirar o... Sabe, você tirar o brilho de um jogo desse, cara, é ridículo. Ridículo. A arbitragem da NBA, ela é... Pra mim, ela é com sobras a pior arbitragem dos esportes americanos. Tipo, a arbitragem da NFL é uma merda também? É uma merda. Pra quem acompanha a NFL sabe. Mas pra mim, a arbitragem da NBA, ela é ridícula, porque não é que ela só erra. Ela rouba o holofote, cara. Isso pra mim é o pior, mano. Isso pra mim é o pior. Foi o que aconteceu nesse jogo, infelizmente. Thunder chega a 65 vitórias e o Lakers sofre sua 31ª derrota, uma derrota ruim, pensando, né, nessa disputa aí no Oeste que tá muito selvagem. Quem conseguiu um resultado bom ontem foi Warriors e Clippers, né? Pra encerrar aqui o resumo da rodada, o Warriors venceu
o moribundo Phoenix Suns por 133-95. Mais uma atuação patética do Phoenix Suns, mais uma atuação vergonhosa do Phoenix Suns, que é uma das maiores vergonhas da história da NBA pra mim. O Phoenix não ir pro play-in, pra mim é uma vergonha histórica. E ontem passou mais uma vergonha, foi totalmente dominado por um Warriors que jogou na marcha lenta, mas foi suficiente pra meter 133-95. Stephen Curry se recuperando do jogo, né, abaixo que ele fez contra Houston. Sim, muito bem marcado. Aman Thompson foi gigante. Mas, querendo ou não, foi um jogo de 3 pontos. E aí, quando se trata de um Curry metendo 3 pontos no jogo, é uma atuação abaixo. Mas aí ele conseguiu se recuperar, meteu 25 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, jogou muito bem. Não só ele, mas ele foi o grande nome do time. Jogou muito, o Warriors venceu, chegou a 47 vitórias, se mantém firmaço ali no top 6. Assim como o Clippers, né? Clippers também venceu o San Antonio ontem. Foi difícil, mas conseguiu vencer, 122-117. Vika Zubat fazendo mais um jogaço, né? Meteu mais um 20-20, 24 pontos e 20 rebotes pro Zubat. Temporada linda do Zubat. E aí o Clippers também chega a 47 vitórias, iguala a mesma campanha do Golden State. Então os dois aí conseguiram resultados muito bons, pensando, né, nessa disputa aí no Oeste, que, cara, inacreditável, né? Você vê aqui, cara, você tem simplesmente 4 times no Oeste com a mesma campanha. Clippers, Denver, Warriors e Memphis, todos têm 47 vitórias e 32 derrotas, cara. Aí você tem o Lakers com 48 vitórias e o Minnesota com 46. Mano, qualquer um desses times pode terminar a temporada no top 4 ou no play-in. Da mesma forma que tem chance do Warriors terminar como seed 3, tem chance do Warriors terminar como seed 8. Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. Só Thunder e Houston que estão garantidos ali em primeiro e em segundo. E Kings e Dallas, né, basicamente, também já estão garantidos, assim. O Dallas, a menos que perca todos os últimos jogos e o Phoenix ganhe todos, Dallas vai pro play-in. Eu acho muito difícil que o Phoenix consiga ainda pro play-in, porque eu acho que o Phoenix tá com o mental totalmente destruído. Então, assim, Kings e Dallas vão pro play-in. Houston e Thunder serão seed 1 e seed 2. O resto tá tudo aberto, mano. E eu acho que tudo isso aqui só vai ser resolvido mesmo no domingo, cara. É o que eu acho. Acho que no domingo isso aqui vai ser resolvido. O Clippers, só pra você ter noção, o Clippers, se não me engano, começou a rodada em 7º, terminou em 4º. O Clippers hoje tá com mando de quadra. Isso aqui é a Conferência Oeste, meu amigo. Isso aqui é a porra da Conferência Oeste. Absurdo demais. Absurdo demais. Mas enfim. Sobre a rodada de ontem, era isso, tá? Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Pra encerrar aqui de vez o programa, gente, eu só quero passar por 2 notícias que saíram ontem. As 2 relacionadas ao Denver. Deixa eu só tocar aqui a vinheta. E aí eu já comento sobre essas 2 notícias. E só lembrando, tá, gente? Hoje, Lakers e Dallas se enfrentam, tá? Não sei se você tá sabendo, mas Luka Doncic volta a Dallas nessa rodada, viu? Então, mano, essa reta final de temporada vai ser inacreditável, mano. Já tá sendo inacreditável, mas tem tudo pra ser um dos melhores fins de temporada da história da NBA, mano. Na moral, que doideira. Bom, roda a vinheta e vamos lá. Vamos lá, pra começar, gente, a primeira notícia que eu separei é sobre, né, bastidores da demissão do Michael Malone, né? Ontem, Michael Malone foi demitido do Denver Nuggets, uma demissão que pegou todo mundo de surpresa. Faltando uma semana pro playoff, o Denver decidiu demitir o maior treinador da história da franquia, um cara que tá há 1000 anos ali, tava, né, há 1000 anos no time, um cara que foi importantíssimo
pra construção desse elenco, pra construção desse time que foi campeão, né? Lapidação do Murray, do Michael Porter, do Jokic, tudo passou pelo Michael Malone. E aí, faltando uma semana pro playoff, o Denver demitiu o cara, ninguém entendeu nada. Pra mim, é uma demissão totalmente injustificável, uma demissão totalmente errada, na minha opinião. E aí todo mundo ficou se perguntando, pô, mas por que demitiu o Michael Malone? Era um problema de vestiário? Era um problema com a diretoria? O que rolou? Bom, ontem mesmo saiu algumas informações sobre bastidores dessa decisão. E aí o The Playoffs soltou aqui essa matéria, trazendo aí os possíveis motivos, né, para essa demissão bizarra do Michael Malone. Aí, vamos aqui ler. Matéria do The Playoffs, publicada pelo Arthur Lage, tá? Com apenas 3 jogos restantes na temporada regular, o Denver Nuggets surpreendeu a todos nessa terça-feira ao demitir o técnico Michael Malone, além do general manager Calvin Booth. De acordo com On Young-Mizuki, da ESPN americana, a diretoria dos Nuggets sentiu que o time precisava de um choque para tentar salvar uma possível campanha nos playoffs, observando que o clima dentro da organização havia piorado consideravelmente nas últimas semanas. Isso aqui pra mim é uma loucura já, tá? A diretoria achar que demitir o Michael Malone vai salvar a campanha do Denver, vai salvar a temporada do Denver, pra mim isso aqui é uma loucura. É uma loucura, tá? Uma doideira. Ah, precisava de um choque pro playoff. Porra! Faltando uma semana pro playoff? Sério? Que vocês acham que é uma boa demitir o técnico? Pra mim isso aqui é uma loucura já. Já começa errado aqui. Mas vamos seguir. Mesmo com a quarta melhor campanha do Oeste, a expectativa é de que mudanças aconteceriam após a temporada, alimentadas por uma guerra fria entre Malone e Booth, segundo Young Mizuki. De acordo com o jornalista Kevin O'Connor, os dois nunca tiveram uma boa relação, mal se falavam frequentemente, se comunicavam de forma indireta ou pelas costas um do outro. Isso aqui foi uma coisa que saiu bastante ontem, né? Muita gente, né, cobre o Denver, reportou que a relação entre o Malone e o front office era muito ruim. Malone queria reforços, queria reposições para as peças que saíram. E o front office achava que não, achava que com o que tinha dava para brigar. Acreditava muito no desenvolvimento dos moleques, né? Peyton Watson, do Christian Brown, do Jalen Pickett. Inclusive, foi falado uma coisa que acabou gerando muita discussão entre Malone e o front office foi a utilização do Russell Westbrook, né? Parecia que o front office, se não me engano, queria que o Jalen Pickett fosse mais utilizado do que o Westbrook, e aí acabava gerando muitos atritos, porque o Malone usava muito o Westbrook e tal. Então parece que as duas partes não se bicavam. E aí no fim, os manda-chuvas do Denver optaram por não escolher um lado, mas demitir os dois. Do tipo, ó, vocês estão brigando? Então vou fazer o seguinte, eu vou demitir o Calvin Booth. Beleza, Michael Malone? Tô do seu lado então. Vou trazer um GM mais agressivo no mercado que vai trazer os reforços que você quer. Ou, Malone tá reclamando muito, Calvin Booth, tô com você, você fica, Malone vai embora. Não, a diretoria decidiu mandar os dois embora. Tirou o Calvin Booth, que tava até pra renovar contrato, né? E tirou também o Michael Malone. Que pra mim é um erro também, tá? Pra mim, tinha que cair só o Calvin Booth. Até porque, beleza, você quer demitir muito o Michael Malone? Pô, então espera a temporada terminar. Entendeu? Demite o Calvin Booth agora, dá uma aliviada no clima, e depois demite o Malone. Se você quiser muito mesmo demitir o Malone, se você quiser muito fazer essa cagada, deixa pra fazer na off-season. Não faz agora, não. Há uma semana do playoff. Pra mim foi uma doideira, cara. Pra mim a decisão é uma loucura. Realmente é uma loucura. Tem aqui uma fala do Charania, né, sobre a situação. Minha compreensão é que eles sentiram algo semelhante ao que o Grizzlies sentiram com a saída de Taylor Jenkins. Que foi o quê? Vontade de fazer merda? Que era necessário acender uma faísca na equipe. Eles perderam 4 jogos seguidos. Atualmente estão na metade de baixo da liga em termos de rating defensivo. Então sentiram que os sinais estavam ali de que essa temporada não terminaria bem. E aí, né, tem a declaração do dono do time, né, o Josh Kroenke, que ele fala:
Essa é uma medida necessária para que possamos competir no mais alto nível neste momento. Padrões e expectativas de nível alto seguem valendo para essa temporada, e olhando para o futuro, esperamos construir sobre as bases construídas pelo técnico Malone ao longo de seus 10 anos históricos em Denver. Então o Charania fala, né, que a demissão do Taylor Jenkins pode ter inspirado a diretoria do Denver a fazer a mesma coisa com o Malone, que a falta de desempenho defensivo estava incomodando, e aí eles decidiram mandar embora o cara. Cara, pra mim, eu sigo com a opinião de que foi um erro brutal, foi um erro enorme, não concordo com essa demissão, acho totalmente equivocada, acho que de todos os problemas do Denver, o Michael Malone era um dos menores, assim. Sabe quem eu culpo pela queda de desempenho do Denver desde a conquista do título? Eu culpo a diretoria. A diretoria que foi mesquinha, foi mão de vaca, porque, assim, perdeu o Bruce Brown e perdeu o KCP porque não queria pagar os caras. Porque não queria ter problema com o cap. E aí deixou os caras ir embora. E essa mesma diretoria não trouxe ninguém. E aí, Calvin Booth tem total culpa nisso. Porque era ele pra trazer os caras, né? Então, sinceramente, cara, eu não... De coração, cara, eu não consigo culpar o Michael Malone pela queda de rendimento do Denver. Que mesmo em queda de rendimento, chegou no playoff passado como um dos favoritos ao título. E tá né, na parte de cima da classificação no Oeste. O Denver tem chance de terminar a temporada como seed 3. Então, sinceramente, cara, eu acho um erro bizarro. Pra mim, é uma das demissões de técnico mais inacreditáveis da história da NBA. O cara é disparado o maior técnico da história da franquia. O cara há uma década no time, fazendo um trabalho que eu acho que é bom. Não acho que o trabalho dele é ruim. Tem críticas? Tenho críticas. A defesa é ruim. A defesa é problemática, sim. Quando o Jokic sai, o time vira uma zona, sim. Mas pra mim isso é muito mais culpa da diretoria que não dá peça pro cara trabalhar do que do próprio Malone. Olha os caras que ele tem pra trabalhar no banco, mano. Olha o banco que o Denver tem. Os reservas do Jokic é o Zeke Nnaji e o DeAndre Jordan. Porra. É foda, né? Jamal Murray toda hora machuca. Michael Porter, Aaron Gordon, todo mundo machucou. Até o Jokic perdeu 5, 6 jogos. Esse vai culpar o cara. Desde a conquista do título, o Denver só perde jogador, não traz ninguém. E a culpa é do Malone? Aí fica difícil, cara. Pra mim é impossível defender essa decisão. E é uma decisão, cara, que pode acarretar em algumas mudanças no time do Denver, tá? Uma coisa que tem sido muito falada desde ontem é na possibilidade do Jokic meter o pé. Porque, assim, o Jokic, ele tinha uma relação muito boa com o Michael Malone, é o único técnico que o Jokic teve na NBA. E aí, pela questão do Denver ser um time que tem suas limitações, né, e tal, tá, tem uma galera falando que o Jokic pode ir embora. E aí, tem aqui essa matéria do Jumper que traz o seguinte título: Lakers seria favorito em troca por Nikola Jokic após demissão. Nuggets demitiu o técnico Mike Malone na terça-feira. Matéria do João Pedro Nieri. Vamos aqui ler, ó. Denver Nuggets demitiu o técnico Michael Malone na terça-feira. Ele comandava a equipe desde 2015, faturou um título da NBA, mas foi desligado às vésperas dos playoffs. Como resultado, especulações sobre o futuro do principal astro da franquia Nikola Jokic surgiram, sendo o Los Angeles Lakers um dos times cotados para a troca, ao menos de acordo com as casas de apostas norte-americanas. O time da Califórnia seria favorito em uma hipotética saída do pivô. Para a Bovada, por exemplo, o próximo destino do servo na NBA seria o Lakers. Em seguida, então vem Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors como os times mais cotados. Jokic está no segundo dos 5 anos de contrato com o Nuggets, no valor de 276 milhões de dólares. Vale destacar, contudo, que o 5º ano do acordo é uma opção do jogador, portanto, ele pode se tornar agente livre após apenas mais 2 anos com a equipe. Apesar de algumas lacunas no elenco,
Nuggets conseguiu 47 vitórias e 32 derrotas em 24-25, o que hoje garante a quarta posição na Conferência Oeste. No entanto, isso não foi o bastante para salvar Marco Malone ou o GM Calvin Booth. Tensões internas teriam levado o Denver a promover uma mudança. Abre aspas. O Denver Nuggets demitiu o técnico Mike Malone e anunciou que não renovará o contrato de... Tá, isso aqui é a informação do Young Mizuki. E aqui, ó. Malone é o único técnico que Jokic teve desde que entrou na NBA. Assim, os dois têm uma relação próxima. Caso ele force uma saída da franquia, ou se o Nuggets decidir desmontar o elenco, o Lakers desponta como favorito nas casas de aposta para adquirir o craque. É verdade, porém, Nikola Jokic nunca tenha pedido uma troca, muito menos algo específico mirando o Lakers. Ainda assim, a chance aparece. Segundo o portal Kansas City Chiefs, o brabo, por conta da boa relação do sérvio com Luka Doncic. Além disso, Los Angeles ainda não tem um grande pivô titular. No entanto, vale notar que é uma negociação bem difícil de ocorrer, afinal Los Angeles não tem muitas escolhas de draft para enviar. Ademais, sem abrir mão de Doncic ou LeBron James, é quase impossível montar um pacote bom o bastante. Então, segundo aí, né, as principais casas de apostas aí, caso o Jokic resolva ir embora do Denver, o Lakers seria o favorito. E assim, cara, eu apostaria que o Jokic vai pedir troca e tal? Não. Eu sinceramente não acho que o Jokic pediria a troca do Denver, tá? A menos que ele tenha uma relação ruim com a diretoria, o que nunca foi reportado, eu não vejo, realmente eu não vejo o Jokic pedindo troca. Porém, a especulação do Lakers, ela faz sentido. Ela faz sentido principalmente pela relação com, né, o Luka, né? É de conhecimento geral que os dois são amigos pra caramba. E com, né, o Lakers precisando de pivô e com essa questão da saída do Malone, faz sentido o Lakers surgir como um candidato a destino pro Jokic caso ele resolva sair. E assim, aí no Jumper fala, né, que por não ter muitas escolhas de draft e por provavelmente não estar disposto a abrir mão de nem de Luka e nem de LeBron, o Jumper fala que é muito difícil que o Lakers consiga montar um bom pacote. Só que, olhando para o que o Lakers tem, dependendo do que acontecer em Denver, se rolar uma pressão do Jokic para ser trocado, eu acho que o Lakers consegue montar um pacotezinho ok. Né? Por exemplo, vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar que o Jokic, ele tá puto porque o Malone foi demitido. Vamos imaginar que o Jokic não queria a demissão do Malone. E vamos imaginar que o Denver caia na primeira rodada desse playoff, o que não é impossível de acontecer. Chega off-season, o Luka passa ali um telefone pro Jokic, fala, pô, Jokic, como é que tá aí em Denver? Ah, tá foda, Luka, tá difícil aqui e tal. Quero nem pensar em Denver, Luka. Tô aqui com os meus cavalos, quero nem pensar no Denver mais. Aí o Luka chega e fala, pô, velho, tá ruim lá? Por que você não vem aqui pro Lakers, hein? Você não vem jogar comigo, né? A gente vai montar aí talvez a melhor dupla da história da NBA em Los Angeles. Vamos encher o rabo de dinheiro, porque aqui em Los Angeles, pô, o dinheiro roda. A gente joga com o LeBron. O LeBron falou que vai jogar só mais um aninho. A gente joga mais um ano com o LeBron. Ganha um título aqui. O que você acha? Você não anima de vir pra cá, não? Aí o Luka faz a proposta, o Jokic pensa e fala, beleza, eu vou embora. Aí ele chega na diretoria, faz uma pressão. Por gratidão, eu acho que se acontecer do Jokic querer uma troca, a diretoria vai trocar ele pra onde ele quiser ir. Eu acho que isso aconteceria. E aí o Lakers chega e oferece Hashimura
Reeves, Net. Acho que ia ter que oferecer o quê? Um Gabe ou um Finney Smith, né? Pra bater salário. Finney Smith, vai. Oferece um Finney Smith. E eu acho que o Lakers tem 2 firsts, né? Deixa eu ver aqui. Lakers tem a... Aqui, ó. Tem a first de 28 e a de 31. O Lakers chega com essa proposta. Nesse contexto, o Jokic quer ir embora, pediu pra ser trocado e falou que quer ir pro Lakers. Eu não duvido do Denver aceitar, não. Não duvido. É pouco pelo Jokic? Óbvio que é pouco. Qualquer pacote pelo Jokic é pouco. Porque o valor de um Nikola Jokic é imensurável. Assim como também era imensurável o valor do Luka Doncic, né? Mas foi trocado, né? Então, ninguém é introcável mais na NBA. Todo mundo é trocável, incluindo o Nikola Jokic. E aí eu acho que nesse contexto, o Jokic fazendo pressão pra ir embora, querendo ir embora e indicando que quer ir pro Lakers, eu acho que o Denver aceitaria esse pacote. Pegaria, né, um Hashimura e um Finney Smith, que são bons, ótimos roleplayers. Pegaria um Dalton Knecht, que pro futuro é um jogador bem interessante. E pegaria um Reeves, que na minha opinião tem potencial para ser líder de algumas franquias da NBA, tá? Se o Austin Reeves jogasse... Ó, vou pegar aqui um exemplo, tá? Se o Austin Reeves jogasse no Chicago Bulls, ele seria o principal nome do Bulls. Se ele jogasse no Brooklyn Nets, ele seria dono do Brooklyn Nets. Se o Austin Reeves desembarca amanhã no Brooklyn, ele vira dono do Brooklyn Nets, tá? Ele vira dono. Se ele jogasse no... aí a gente vai. Se ele joga no Wizards, se ele joga no Jazz, cara, ele é dono desses times. Ele manda nesses times, tá? Em qualquer outro time, onde ele não tivesse que dividir a bola com LeBron e Luka, o Reeves seria um cara de quase... Assim, quantos pontos de média ele tem? Tá com o quê? 20 e poucos? Ele tá com 20 pontos de média. Em qualquer outro time, onde ele não tivesse que dividir tanto a bola, ele teria pelo menos 25 pontos de média. Ele já seria All-Star. Ele já seria All-Star se tivesse em outro time, o Austin Reeves, tá? Já seria All-Star. Então, e pega 2 firsts. Sei lá, eu, sinceramente, não acho impossível uma troca dessa ser aceita, tá? Nesse contexto. Agora, se o Lakers chegar do nada oferecendo isso aqui, sem o Jokic pedir uma troca, aí eu acho que o Denver vai desligar na cara e falar, você tá maluco, eu não sou o Nico Harrison, né? O GM do Denver vai falar, eu não sou o Nico Harrison. Agora, se o Jokic força uma troca, eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Mas enfim. Ainda não tem nada confirmado, isso é só especulação, é só um exercício de imaginação. Mas eu acho que existe um cenário. Eu acho que existe um cenário, que é esse. Denver cai cedo no playoff, Jokic fica puto com a demissão do Malone, o Luka faz uma ligação, o Jokic fica com vontade de ir embora, força uma troca, e aí o Lakers chega com esse pacote e traz o Jokic. Eu acho que isso pode acontecer. Nesse cenário. É um cenário bem específico. Mas existe. Existe esse cenário. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu acho que a saída do Malone ela vai ter consequências no time, tá? Eu acho que a gente vai ver esse time do Denver sofrendo mudanças sérias na próxima off-season. Eu chutaria que Murray e Michael Porter vão ser trocados. Ah, Luiz, vai trocar um ou outro? Eu acho que vai trocar os dois. É o que eu acho. É o que eu acho. E aí, perdendo os parceiros, talvez o Jokic sinta vontade de ir embora também. Não sei, não sei. Tá, cara. O Denver vai ser uma novela interessante pra gente acompanhar no off-season, cara. Vai ser uma novela bem interessante. Mas enfim, gente. Era isso que eu tinha pro programa de hoje, tá? Deixa aí a opinião de vocês sobre tudo que foi falado aqui.
Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito legal, ajuda muito na divulgação. Obrigado de coração a todo mundo que acompanhou. E é isso, né, minha gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de todo mundo. Tchau, tamo junto.